Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de visão computacional. Nós vamos continuar agora na aula 11. Vamos fazer aqui um novo script, tá? Vou criar esse script, vou renomeá-lo arquivo 1, tá? Beleza. E nesse script aqui a gente vai fazer um exemplo parecido com o anterior, só que agora nós vamos utilizar o evento do clique para adicionar o elemento na tela. No anterior nós dávamos 2 cliques e adicionávamos na tela o retângulo. Agora nós vamos adicionar um círculo a partir de um clique, tá? Beleza, vamos começar. Então, para iniciar nós vamos importar aqui o CV2, tá? A nossa biblioteca CV2. Nós vamos aqui criar a nossa função que apresentará o círculo, tá? Então que vai representar o nosso círculo, e a nossa função aqui eu vou colocar o nome dela aqui, definindo ela como desenha círculo, tá? Ela vai receber como argumentos o event, o x, o y, vai receber também aqui como argumento as flags e parâmetro, tá? 2 pontos aqui. Então está definida a minha função. Dentro dessa função eu vou criar 2 variáveis do tipo global, tá? Então aqui vou criar variáveis do tipo global, que eu vou chamar aqui de global centro, que vai identificar a posição de centro do meu círculo, e esse círculo vai ser montado a partir dessa posição. E a minha variável clique, que vai estar verificando o evento do clique do mouse, tá bom? Bom, agora nós vamos aqui criar 2 condicionais que irão verificar o clique do mouse, tá? Então eu vou criar a primeira aqui, que vai tratar, claro, com o event que eu vou receber aqui como argumento, tá bom? Então eu vou ter aqui o evento que eu recebo como argumento. Então, se esse evento for igual a cv2.event, tá? Left button down, tá? Se isso aqui for verdadeiro, significa que o botão está clicado, tá bom? E se o botão estiver clicado, o meu centro vai receber quem? O meu x e o meu y passado como argumento aqui no meu desenha círculo, tá? Então significa que eu vou posicionar o centro bem aqui, tá? Nesse x e nesse y aqui, tá? Então passo aqui como argumento e coloco depois aqui meu clique como false, tá bom? Depois que eu posiciono, eu retiro o true do meu clique, tá? Beleza. Agora if event cv2.event left button up, tá bom? Ou seja, se eu não estou clicando o botão, o que acontece? O meu clique ele recebe true, tá bom? Então aqui eu recebo false, que é quando eu dei o clique, e aqui eu recebo true quando eu não estou clicando. As minhas variáveis globais, gente, eu vou atribuir valores aqui para ela, atribuição de valores iniciais, tá? Então meu centro ele vai ter uma posição arbitrária aqui inicial, tá bom? Nesse caso eu vou colocar aqui no canto, tá bom? 0, 0, que é a posição mais superior à esquerda, tá? E o meu clique, ele começa também com um valor, que é o valor falso, tá bom? Então, eu começo como o meu clique do mouse não estando pressionado, tá bom? Bom, agora aqui embaixo a gente vai fazer algo que a gente já sabe fazer, que é a captura, tá? Do vídeo. Nós já fizemos algumas vezes, então captura do vídeo, né? Vou chamar de cap ponto vídeo capture, tá? 0, tá? Então aqui nós vamos capturar o vídeo, vamos aqui criar uma janela para o vídeo, tá? Então aqui aqui nós vamos criar essa janela, named window, tá? E esse name do window aqui vai receber um nome. Vou chamar aqui nesse exemplo de janela, tá bom? E aqui nós vamos juntar
a janela, a função desenha círculo, tá? Então aqui a gente vai colar os dois utilizando save to set mouse callback, e aqui onde o usuário digitar com o mouse dentro da minha janela, eu vou chamar a minha função desenha círculo, tá? Então toda vez que o usuário ele marcar a janela, que ele clicar dentro da janela, eu chamo a minha função, tá bom? Então isso que essa função aqui ela está fazendo. Agora eu vou criar aqui o meu loop, tá? Que é o meu while, para que eu possa capturar frame a frame o meu programa, tá? Então, vou criar aqui meu while hat frame, tá? Cap read, tá? Então aqui eu vou capturar meu frame, vou verificar se algo já foi clicado, tá? Então if click, e se já foi clicado, claro, eu vou desenhar o círculo, que é o objetivo. Então cv2.circle circle, e aqui dentro eu vou ter o meu frame, eu vou ter o meu center, que vai receber o meu centro, certo? A posição que foi clicada. Vou ter aqui meu radius, e esse meu radius aqui eu vou colocar um radius de 80, tá? Que é o raio. Vou ter um color, vou definir uma cor aqui, por exemplo 0 em RGB 255 e 0, e um thickness, tá? Esse thickness aqui eu vou colocar 10, tá? Que é a espessura, tá? Do meu círculo. Bom, depois disso nós podemos apresentar o frame resultante, tá? Então vai ficar aqui na apresentação cv2. I am show, tá? E I am show who? I am show na janela, tá? E na janela eu apresento o frame que foi desenhado, tá bom? Então aqui eu desenho o frame na minha tela, tá bom? Então depois disso aqui eu preciso criar uma condição de saída, tá? Um comando de saída que também a gente já aprendeu como criar. Comando de saída, vamos repetir aqui, tá? Eu poderia até copiar do outro, que vai ser cv2.wait key 1 e 0xff, tá? Igual, ó, nesse caso aqui a gente usa o S como de saída. E quando sair, dá o break, e depois do break aqui, quando finalizar, destruir os elementos. Então aqui eu vou ter um cap release para liberar, e vou ter um cv2.destroy all windows, destroy all windows, tá? Então é isso, gente. Recapitulando aqui, então eu importo o meu cv2, eu crio aqui a minha função, tá? A minha função com duas variáveis globais, que é o centro e o clique. Se o botão esquerdo estiver down, ou seja, está clicado, eu pego a posição x e y que foi passado como argumento no desenho a círculo, e depois aqui o meu clique passa para false. Se o evento ele retornar left button up, ou seja, o botão à esquerda não está pressionado, então o clique adiciona true, tá? Eu poderia inverter aqui false true, aqui seria true também se eu invertesse, mas isso é só um detalhe, tá?
Caso eu não execute aqui, né, o que está aqui, eu posso também atribuir os valores por padrão do centro aqui 00 e clique como false, tá? E aqui, aquilo que a gente já conhece, que é capturar o vídeo, adicionar o nome da janela, aqui set mouse callback, que é pegar o que foi digitado, certo? E chamar a função desenha círculo. Aqui a gente vai receber frame a frame, tá? Capturando. E aqui, caso o clique seja verdadeiro, né? Que aqui ele começa como falso, mas caso ele seja verdadeiro, eu desenho aqui esse círculo na tela. Poderia colocar um retângulo ou qualquer outro elemento aí de acordo com o meu interesse. E depois eu apresento na tela aqui o meu frame. E aqui eu tenho a minha condição de saída, apertar o S para sair. E depois eu destruo todas as janelas que estão criadas, tá? Beleza? Rodando aqui. Opa, temos um erro aqui em Alt S. Claro, tá faltando 2 pontos aqui, tá? Porque é um if, tá? Esqueci os 2 pontos. Rodando aqui. Nós temos aqui como resultado a tela, eu aparecendo, tá? Podemos clicar nela aqui e ter a adição do elemento. Observe que quando eu clico, o círculo aparece, e quando eu clico novamente, ele aparece no outro local, conforme é especificado no código, tá? No código aqui eu tenho, eu pego as coordenadas x, y, que é esse ponto central aqui justamente, e observa que o círculo é feito em função desse ponto central toda vez que eu clico, tá? E quando eu paro de clicar, né, ele volta para o false, tá? Então, tá aqui, gente, o que nós estamos tentando discutir e aprender na aula de hoje em relação ao círculo. Então, fica como exercício para vocês também, posteriormente trocarem esse círculo por um retângulo e também adicionarem, junto com as aulas anteriores, outros elementos. Por exemplo, com o botão esquerdo eu adiciono o círculo, com o botão direito eu adiciono, por exemplo, o retângulo na tela, tá bom? Fica como exercício para vocês. Mais uma vez, obrigado por assistirem a aula até aqui, agradeço pela atenção e até a próxima aula.